Salve, salve, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Evandro, religioso somasco, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre a carta de São Paulo aos Romanos. No último vídeo faltou eu dizer um detalhe muito importante. Disse que Paulo não conhecia pessoalmente a comunidade que estava em Roma, a igreja que estava em Roma, porque ele não a fundou, então ele tinha um desejo de visitar. Mas esse desejo de visitar também era estratégico, porque Paulo gostaria de ir a Roma e em seguida ir para a Espanha evangelizar aquelas regiões. Ele diz isto em sua carta, tanto no início quanto quase no final da carta ele vai dizer também os seus planos e propósitos. Sabemos que Paulo visitou Roma em outras circunstâncias. Não saiu como ele esperava, saiu de outra forma. Paulo visitou Roma como prisioneiro e justamente sendo prisioneiro foi lá que ele derramou seu sangue, ou seja, foi martirizado pela fé. Então a sua experiência em Roma se deu de uma outra forma. E ele não foi evangelizar a região da Espanha, mas sim em Roma ele entrega sua vida plenamente pelo Evangelho. E sabemos que o Evangelho de Paulo, que ele anuncia, sua missão, deu frutos abundantes, porque Paulo é um verdadeiro missionário. Continuando em nossa reflexão dos conteúdos desta carta, nós vamos perceber que Paulo trabalha vários temas importantes, dentre eles dos quais nós vamos falar hoje, que é o tema da salvação e da reconciliação. Logo no início do capítulo, Paulo começa a tratar a salvação como tema central de toda a sua carta. Ele diz justamente o que é que vai ser trabalhado, o que é que vai ser dito, a reflexão que ele traz sobre o tema da salvação. Paulo, então, trata no conteúdo da salvação sobre o tema dos gentios, ou seja, o pecado, a situação que os gentios se encontram. Gentios aqui nós podemos compreender os pagãos, ou seja, aqueles que não eram do mundo judaico. A situação de pecado em que vivem os judeus. Em seguida, ele vai dizer a situação de pecado que vive a humanidade. Por fim, a justificação gratuita em Jesus Cristo. Nós vamos ler em Romanos 3, do versículo 21 ao 31. O Senhor que concede a sua salvação de forma gratuita. E o que é salvação? Salvação é a participação nos mistérios divinos. Portanto, a salvação iniciada no batismo agora se abre para o cristão, para seu retorno com a amizade em Deus. Isso é para todos, mas de forma objetiva para a humanidade, de forma subjetiva, onde cada ser humano dá a sua resposta ao Senhor e recebe dele a salvação, a reconciliação, estar novamente unidos a Deus. Com isso, a humanidade, então, salva, ela é reconciliada. Paulo compreende que existe a reconciliação. Quando ele faz uma releitura do Gênesis, no capítulo 2 e 3 do livro do Gênesis, vemos o pecado de Adão, que se destituiu, da graça de Deus, no estado de graça que ele se encontrava, de sua amizade com Deus, dessa sua relação plena. Cristo, Paulo faz essa comparação, é o novo Adão, que se o primeiro Adão foi desobediente, Cristo, o novo Adão, por sua obediência, ele reconcilia a humanidade. É o que vamos ver em Romanos 5:17. Paulo diz o seguinte: se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através de um único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justificação, da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por meio de Cristo,
dele mesmo, sendo Deus, concede ao ser humano a graça da salvação. Então Cristo reconcilia, reconciliando, salva. Irmão, irmã, termino por aqui. Semana que vem vamos continuar. Faça sua leitura meditada da carta aos Romanos. Extraia o que esta carta tem de essencial para a nossa fé, enquanto aquilo que depositamos nossa confiança e nossa esperança. Somos salvos na esperança, como diz Paulo. Curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo encontro. Um abraço.